Fala, Medcaster! Aqui quem fala é a Milena. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje iremos falar sobre a hipertensão arterial e os seus tratamentos. Você sabia que a hipertensão arterial é uma das doenças mais prevalentes do Brasil? Hidroclorotiazida, losartana, atenolol, captopril. Conhece alguns desses medicamentos? Já tomou algum deles? Sim? Então junta a família e chama os amigos, porque hoje nós vamos ter um papo incrível com o enfermeiro André Luiz Rodrigues. Ele, que é residente em cardiologia, intensivista pela Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva e mestrando em Ciências Médicas pela UNB. Seja muito bem-vindo aqui conosco, André, e junte-se a nós ao nosso podcast. Boa tarde a todos. Muito obrigado, meninas, pelo convite. Eu acho que essa ideia de fazer esse podcast é muito interessante, que leva muita informação para quem não tem informações, né? E como a gente está vivendo aí esse tempo de pandemia, onde tudo ficou meio tecnológico, a melhor coisa de propagar informações seria essa forma de podcast. Então, muito parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. E o seu currículo é um tanto quanto invejável, né, André? Que dica que você tem para dar para nós, que somos estudantes e que estamos aí iniciando uma carreira, né, na área da saúde? Bom, saúde nunca para de estudar, né? Toda hora a gente tem que estar sempre estudando, porque sempre tem atualizações a todo momento, protocolos, artigos científicos em todo momento aí. Tem muita publicação recente, ainda mais no tempo de pandemia. Se vocês olharem depois nas pesquisas, em alguns sites de pesquisa de artigos, quando fala de Covid, nossa, explodiu mais de 1.600 artigos em 24 horas. Hipertensão já é um tema que é extremamente, tem que ser falado, porque falam-se de hipertensão e ainda continuam tendo pacientes hipertensos dentro de ambientes hospitalares. Então, a atenção primária é o principal foco disso aí, porque é de lá que inicia todo o procedimento, todo o protocolo para a gente fazer um tratamento adequado com os pacientes, para diminuir ainda mais, né, as partes de emergências hipertensivas dentro de ambiente hospitalar. Com certeza. Então vamos lá. Para iniciar aqui mais ou menos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a pressão arterial também, para dar uma introdução, né, sobre o nosso tema. E o que seria essa pressão arterial? Todos nós temos, obviamente, e é uma pressão que o sangue faz nas paredes dos vasos sanguíneos. E é normal, porque o sangue ele precisa bombear, né, aliás, o coração precisa bombear esse sangue para o corpo inteiro, né? E às vezes, dependendo de alguma disfunçãozinha, de algum probleminha, acaba causando a hipertensão arterial. Por exemplo, se você tem uma camadinha de gordura num vaso, isso daí chamado de arteriosclerose, também pode aumentar essa pressão arterial. Se você tem, por exemplo, um problema no sistema renal, né, no caso, o sistema urinário, não sei se vocês sabem, mas o sistema urinário, o sistema renal, ele é responsável por controlar essa pressão arterial. Se você tem um probleminha ali, vai ocasionar de aumentar essa pressão arterial, né? E dentre outros motivos. E devido a isso, o objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular em pacientes com hipertensão arterial, né? E dentre aos tratamentos que nós temos os tratamentos não medicamentosos e os tratamentos medicamentosos, né? E esses medicamentosos, obviamente, é feito por medicações antihipertensivas. E devido a isso, eu gostaria de saber de você, André, como que os antihipertensivos agem no organismo e por que existem tantos medicamentos para tratar essa doença? Bom, hipertensão, se a gente for pensar nos fatores de risco, hoje é um dos principais fatores de risco para pacientes desenvolver as síndromes coronarianas agudas, né? Propriamente dito, teve essa alteração de nomenclatura de infarto agudo do miocárdio para síndromes coronarianas agudas, porque é uma doença que acontece principais nos vasos da parte cardiovascular, que é as coronárias. Bom, por que temos tantos medicamentos? Porque aumentou ainda mais o índice de hipertensão. Antigamente nós tínhamos hipertensões apenas primárias, né, com baixos valores. O não tratamento, a não adesão de alguns pacientes mostrou que essas pressões continuaram a subir e só uma classe medicamentosa ou duas classes medicamentosas não estava resolvendo mais o caso. Então abriu-se um leque maior para trabalhar com medicações antihipertensivas. Então nós temos
diversas classes antihipertensivas, desde beta-bloqueadores, antagonistas de angiotensina, inibidores de ECA, diuréticos que trazem muito benefício. E outra, nós temos que entender que eu tenho medicamentos que eles trabalham como um só medicamento, então ele é monoterápico, quer dizer que ele utiliza só uma medicação para tentar fazer o controle, mas quando esse paciente tem picos hipertensivos que não é diminuído, isso dificulta. Então temos que interagir e associar medicações antihipertensivas para tentar controlar essa pressão arterial. Tá? Como que funciona? Nós temos diversos mecanismos dessas medicações, tá? Desde os vasodilatadores diretamente para diminuir a pressão através de uma depressão da pressão periférica, tá? E isso diminui gradativamente essa pressão arterial. Pode ser utilizado como medicamento de monoterapia. Quando não diminui, isso aí resulta então a uma associação a outra medicação, como por exemplo inibidores de ECA, tá? Bom, os diuréticos. Tem os diuréticos de alça e tem diuréticos tiazídicos. O mais indicado para o tratamento de hipertensão via oral são os tiazídicos, tá? Os de alças, como furosemida, é muito mais indicado para processos hipertensivos e crises hipertensivas hospitalares, sendo feito endovenosos. Então, de uso oral, muito mais indicado os tiazídicos. O que dificulta essa adesão ao medicamento? Que pacientes que tomam hidroclorotiazida, eles reclamam muito de câimbras, porque você faz uma queda abrupta, tá, do potássio dentro da parte sanguínea e celular do paciente. Então ele tem essa queixa, tá bom? Bom, de ação central que nós temos aí, nós falamos os inibidores adrenérgicos, tá, que mexe lá nos receptores adrenérgicos, eles diminuem então a função sináptica dentro de uma parte eletrofisiológica cardíaca, então quer dizer que você vai diminuir a sua frequência cardíaca, tá, através de uma medicação. Quando eu baixo a frequência cardíaca, possivelmente eu também tendo a fazer uma diminuição da minha pressão arterial. Como, por exemplo, um indicativo dos betas-bloqueadores como o propanolol é uma da medicação mais utilizada hoje no protocolo de infarto agudo do miocárdio. Então, o Monab lá, quando a gente fala sobre o B, é os betas-bloqueadores, que é muito indicado hoje para esse tratamento. Tá bom? Outra classe muito bem utilizada hoje, que vocês são cansados de falar sobre losartana, né? A medicação que tem muito hoje, e assim, é entregue no SUS, graças a Deus. É uma medicação muito eficaz, ela é uma de monoterapia. Ela, principalmente, ela é um antagonista do angiotensina 2, ela não trabalha diretamente com a conversão, e sim já convertido a enzima, ela vai lá e bloqueia a angiotensina 2. E aí isso dá na parte fisiológica, muda muitas situações no corpo humano, tá? Desde vasodilatação, desde queda de frequência cardíaca e entre outras situações. Então, losartana é uma medicação muito bem indicada hoje para o tratamento de pressão arterial na rede pública, graças a Deus. Que ótimo. Antes do losartana, falavam-se muito de captopril, que é uma outra classe medicamentosa, que ela é inibidora de enzima conversora de angiotensinogênio. Só que o que estava acontecendo? Muito indicado, os pacientes reclamavam de, primeiramente, que vocês vão ver a maioria dos seus pacientes reclamando impotência sexual. Achei que era... Uma das adesões, uma das faltas de adesões dos homens, tá? Dos homens, não das mulheres. É isso. Eles reclamam o uso desses medicamentos antihipertensivos principalmente a falta de impotência sexual. Mas no captopril, uma das principais queixas mundiais, não só entre homens e mulheres, é a tosse seca irritativa, né? Porque você aumenta as concentrações da enzima na parte pulmonar. Então causa essa tosse irritativa e eles se queixam muito. Outra coisa muito importante que vale ressaltar sobre losartana, que é uma das medicações mais indicadas quando o paciente já desenvolveu algum infarto, tá? E tem desenvolvimento, por exemplo, de insuficiência cardíaca congestiva. Então, a losartana consegue tentar trabalhar um remodelamento cardíaco. Então, ela tenta diminuir uma hipertrofia ventricular para que o coração volte a tentar, né, voltar ao estado seu normal. Vai voltar? Não. Todo paciente que desenvolve um processo de hipertrofia ventricular dificulta ainda mais esse tratamento, tá? Porque o músculo fica muito forte, então faz uma contração mais agressiva e isso tem um aumento da pressão arterial significativa. Tudo bem? Ok. Bom, outra classe é a classe dos beta-bloqueadores de canais de cálcio, que é os nifedipinas, o valodipino, que também tem uma característica bem significativa para os pacientes que já desenvolveram esse tipo de insuficiência cardíaca ou até tipo de hipertensão.
Beleza? E, André, só uma perguntinha. Quando nós fazemos um tratamento, né, combinado de medicações, existem algumas combinações que não podem ser feitas ou qualquer tipo de combinação pode? Não, existe sim. Tem medicações que podem ser associadas, principalmente os diuréticos, com losartana, com captopril, é muito indicado esse uso. O que nós temos que pensar, né? Principalmente que o paciente não tem só hipertensão. Ele tem outras patologias em conjunto. E aí a gente tem que pensar se faz o uso ou não dessas medicações. Então, pacientes com insuficiência renal, por exemplo, tem algumas medicações que eles já são meio proibidas porque pode potencializar ainda mais essa insuficiência renal, tá? Então, sim, tem medicações que são associadas, que podem ser associadas, e tem medicações que não podem ser associadas. Como tem medicações que também vai ter um aumento significativo, por exemplo, da glicemia, tá? Se eu não me engano, os diuréticos, eles fazem isso. Eles fazem um aumento glicêmico e pode desencadear ainda mais um processo de diabetes mellitus, tá? Aumento de triglicerídeos e entre outras. Tá, beleza? ok. Isso que a Luma falou é muito interessante, porque nós, como futuros médicas, né? E o senhor, como enfermeiro também, para a administração, a gente tem que ter ciência do que o paciente está tomando. Então, juntando com essa pergunta que ela teve, essa curiosidade que ela teve, eu queria saber quais são os cuidados que o próprio paciente ele tem que ter ao tomar esses medicamentos. Tanto na mudança de estilo de vida, quanto com o uso de outros medicamentos junto, né? Show. Não sei, quem gosta de atenção primária aqui, de vocês? Eu acho que não tem jeito de ser um profissional da área da saúde de sem alguma gostar. forma não estar envolvido, Com né? a atenção primária, né? Eu falo que a Exatamente. atenção primária é o coração de toda a saúde. Com certeza. Se a atenção primária não funciona, possivelmente vocês vão pegar mais pacientes emergenciais com crises hipertensivas, infartos, AVC, entre outras, tá? Então, assim, quando a gente fala de o que o paciente precisa, principalmente de nós, profissionais, precisamos de uma equipe extremamente capacitada e que seja altamente ativa. Porque são pacientes que, se a gente contar, a maioria dos pacientes apresentam hipertensão em torno de 34, 35 e aí progride, tá? A gente tem que pensar que esse paciente ele nunca foi restrito a nenhum tipo de alimentação. Ele nunca foi incentivado a realizar atividade física desde criança. Então, quando ele chega num quadro hipertensivo, até a gente colocar na cabecinha dele que o medicamento tem extrema importância para essa situação, é difícil. E aí, eu sempre falo para os meus alunos, quando eu ministro aula ou palestra, eu falo, gente, a gente fala tanto de promoção e prevenção, é isso. É a gente tentar, não adianta a gente colocar a medicação para o paciente se a gente não faz uma promoção com ele, se a gente não ensina ele qual a importância do uso desses medicamentos, o que vai impactar na vida deles. Então, para os pacientes, eles têm que entender que a falta dessa medicação ou a não administração, né, correta em horários, possivelmente pode complicar em um comprometimento maior. Por exemplo, infartos, AVCs e entre outras situações. Então, depende muito de nós, profissionais, né, passar essas informações corretas, mas que o paciente também tenha o conceito, né, tenha o discernimento de aquilo é para a vida dele. Então, aquilo é um medicamento que é barato e que é apenas um gesto de você engolir a medicação, você está prevenindo possíveis patologias mais futuras. Exatamente, e também, inclusive, associar, né? Falar da importância desse tratamento não medicamentoso, que no caso seria atividade física, diminuição de sal na alimentação, dentre outras coisas, né? Hoje é o mais importante, né? Falar sobre atividade física. Eu acho que o marco de tudo, eu lembro que quando o professor falava para mim, façam pelo menos... o Ministério da Saúde ele preconiza junto com a OMS, né, 150 minutos de atividade diárias, que dá 30 minutos de caminhada diárias. Não tenho tempo, não tem como, porque 30 minutos é muito rápido para fazer uma atividade. Só que isso impacta diretamente em prevenção de doenças cardiovasculares. Com certeza. Tá? E aumentou demais a incidência de doenças cardiovasculares. Então, antigamente a gente falava de infarto quando a pessoa tinha 50. Hoje tem pessoas infartando com 34. Tem sobrepeso em obesidade mórbida com 30. Então, assim, pra gente, é um estado de alarmar. De nós cuidarmos diretamente dessa saúde. Por isso que é importante também, então, na primeira avaliação ali, saber todas as doenças certinhas, né? Para poder associar corretamente. Uma outra coisa que a gente andou estudando também para escrever um trabalho científico foi que alguns medicamentos, eles
a ação é interferida por alimento, né? Sim. E isso é uma coisa que muitas vezes quando é prescrito as pessoas esquecem de analisar. E de relatar, e de passar informações pro paciente. Ó, tal medicação possivelmente pode ter se você gosta dessa alimentação, não é cortar, porque a gente não pode cortar alimentações, gente. Por quê? O paciente sempre comeu. Se a gente falar que a gente vai cortar a alimentação dele, lascou. Ele vai abandonar o tratamento totalmente. Totalmente. Então, assim, é aquela empatia, né? De profissional com o paciente. Além de abandonar o tratamento também, né, como a Milena citou, tem uma outra questão que já foi assim comprovada, que essa questão de você restringir bastante ou tirar de vez algum alimento pode gerar compulsão alimentar, né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de passar essas orientações e falar da maneira correta. E agora a gente falando nesse tema, né, hipertensão arterial, que é um tema muito relevante, lembrei dos nossos queridos parceiros, que é o pessoal da MD Produtos Médicos, que é uma empresa incrível, que não tem medido esforço para nos apoiar e que também tem produtos muito incríveis e que podem nos auxiliar, nós como profissionais da saúde, e também o pessoal de casa, a tratar essa hipertensão ou até mesmo evitar, né, que a gente consegue controlar isso de algumas maneiras. Então eu vou perguntar para você que está aí escutando o nosso podcast, se você já conhece o SFIG Mumandal 2 da MD Produtos Médicos. Se você não conhece, eu vou te contar porque você, estudante ou profissional da saúde, precisa ir correndo adquirir o seu. Ele tem um visor muito mais resistente a quedas, então para você que fica aí andando, correndo pelo UBS, pelo hospital, vai ser de grande importância. E outra coisa que ele tem, que é diferente dos outros, é um controle de velocidade na hora da deflação. Então, se você gostou aí dessas informações, você pode entrar no Instagram, que a gente vai deixar na descrição do vídeo, e procurar mais informações sobre os locais de venda. Li um artigo na Cielo sobre tratamento medicamentoso e não medicamentoso, e o resultado mostrou que os indivíduos ali que participaram da pesquisa aderiram mais às dietas do que ao tratamento medicamentoso, tanto por uso incorreto, efeitos adversos, ou então achar que a pressão está controlada e aí toma só no dia que acha que está com pico. Aí eu queria saber de você se você acha que a mudança de estilo de vida pode reverter ou controlar a hipertensão arterial por conta sozinha, ou se precisa fazer a associação dos dois, ou então se depende do estágio da doença. Sim. Bom, eu sempre falo sobre o meu pai, sobre isso aí, porque ele é um paciente obeso. Meu pai é 56 anos, 124 quilos de pura gostosura. Eu falo que ele é meu gordinho sensacional. E ele é assim, ele quando vai pra praia, ele não toma remédio, ele fala, não, aqui não precisa, que eu tô relax. Só que não é bem assim, né? O corpo dele, ele tem pressão, ele tá em estágio 4, então a pressão dele fidedigna, que é do corpo, é 18. Então, ele já trabalha, nós trabalhamos com 4 classes medicamentosas para tentar controlar essa pressão arterial. E aí é nossa principal briga e guerra para tratamento de hipertensão é isso. É o paciente toma a hora que ele bem entende. Ele não tem aquela destreza de tomar no horário. Então, assim, atividade física pode sim até retirar o paciente do tratamento medicamentoso, mas vai depender do seu estágio de doença. Então nós temos estágios da hipertensão e dependendo do estágio que o paciente apresentar, não tem como ficar apenas na atividade física, tá? Tem que instituir então o uso medicamentoso mais associado a quem? A atividade física. Que a atividade física, nós já sabemos hoje que é primordial para o tratamento e para a prevenção de doenças coronarianas significativas, né? Então, prevenção de infarto, AVC, entre outros, é essa. Então, assim, atividade física, dependendo do estágio que o paciente apresentar, se for um pico hipertensivo, e ele conseguir realizar a atividade de controlar essa pressão arterial, baixar peso, entre outras, ele consegue, sim, ter esse não tratamento farmacológico, né? Não só a atividade física, mas a alimentação também é muito importante e significativa para isso. Mas caso ele não tenha essa destreza, todo esse discernimento e entender que isso é extremamente importante e o estágio da doença dele não foi estágio primário, já foi estágio secundário, terciário, aí ele necessita sim do tratamento farmacológico, tá? Entendi, obrigada. André, queria te fazer mais uma perguntinha sobre aquela questão, porque eu estava lendo alguns artigos e eu vi que tem uma relação, né, entre raça, etnia e a hipertensão arterial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também pra gente. Bom, nós já sabemos que a nossa raça é extremamente mestiça, né? Nós temos entre brancos, asiáticos e entre todas essas situações. E a hipertensão, sim, a hipertensão ela tem uma aderência maior para tanto os asiáticos e para pacientes ou para
para pessoas negras, tá? Isso é em estado fisiológico mesmo, eles desenvolvem mais doenças cardiovasculares. Então, assim, eu sempre brinco, assim, as pessoas negras, elas têm aquela massa corporal extremamente importante. E, assim, é muito difícil você ver um paciente negro que desenvolveu um melanoma, por exemplo, um câncer de pele. Mas aí vem as referências, prós e os contras das doenças, que aí entra um aumento de incidência dos pacientes com hipertensão arterial nas raças negras e nos asiáticos. Interessante. Tá, até aquela relação dos países em desenvolvimento, né, onde os pacientes acabam diminuindo nessa questão da hipertensão arterial em países em desenvolvimento. Não entendo muito sobre isso, mas eu li e achei bem interessante. Tanto em países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, por exemplo, hoje os Estados Unidos é um dos países mais desenvolvidos do mundo e é um dos que tem as incidências maiores de infartos agudos do miocárdio pela alimentação. Exatamente, a incidência de fast foods, né? Por exemplo, eu fiz uma viagem para a Argentina. E lá a alimentação é muito cara e a alimentação mais barata fica onde? Nos fast foods. Então a galera tende a ir. Eu passei uns dias na Argentina também e é assim, essencialmente hambúrguer e carne gordurosa. Minha avó também passou uns 40 dias nos Estados Unidos e lá ela só comia fast food. Tanto é que ela chegou aqui em Brasília, ela falou, meu Deus do céu, passava em um fast food e falou, meu Deus do céu, eu não quero vir aqui nunca mais na minha vida. Eu fiquei numa saudade de comer um arroz e um feijão, você não tem ideia. Imagina. Você ia falar, tem alguns lugares que nem chega esse tipo de comida. Por exemplo, onde eu tava, que é Ushuaia, não tem como produzir por causa da temperatura e não chega, porque é uma ilha. Não, e eu fui pedir feijão, ele falou feijão, eca. Sim, eles têm feijão uma vez no ano, se eu não me engano, que é um dia da feijoada e é feijão branco ainda, nem é feijão preto. Nem conta. A gente é bem privilegiado nesse sentido aqui no Brasil, né? E olha que a gente ainda tem inúmeros pacientes hipertensos, imagina se a gente levasse um outro estilo de vida, né? Certeza. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? A gente recebeu aqui uma mensagem do Padre Keyson, disse que tá muito bom, que ele tá ouvindo. Obrigada, Padre. Tem mais alguma perguntinha aí, Laura, do pessoal? Acho que por aqui encerrou. Oi? Então é isso, nossas perguntas eram essas. Você tem alguma colocação para fazer? Só parabenizar novamente. Tá? Obrigada. Parabenizar, foi uma iniciativa extremamente importante, extremamente significativa, tanto para a sociedade, né? Não só de Formosa, espero que isso se propague e chegue em outras localidades. A gente também. Propagar a informação é a alma do negócio. É o marketing. E aqui já começamos a falar sobre promoção e prevenção. Exato. Então, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece por participar. Só tem agradecimento Fica aberto e gratidão. também para voltar mais vezes. Com certeza, a gente gostou bastante. E pro pessoal de casa, você tem alguma recomendação que você queira dar a respeito desse assunto? Bom, para quem tem aí familiares que têm pressão arterial e é difícil ter o controle, façam a mesma dinâmica que eu fiz com meu pai. Então, hoje eu conto os comprimidos do meu pai, coloco separado. Meu Deus, a que ponto chegamos? E aí, quando eu chego em casa, eu faço, pai, cadê sua caixinha de remédio? Deixa eu ver. Muito bom. É Cuidado, uma forma de você. Então, vocês têm, quem tem familiares, é educar. É explicar verdade. a importância do uso da medicação, explicar a importância de realizar atividade física. Incentive seus familiares a fazer atividade física, incentive seus familiares a fazer uma boa alimentação. Se a família não faz uma boa alimentação, comece por você, então, tá? Com certeza. A mudança inicia entre você. Nossa, meu pai vai assistir esse episódio e vai falar, viu? Por isso que eu não te escuto. O meu pai também é bem teimosinho, viu? Eu espero que depois de ouvir isso aqui, ele melhore pelo menos um pouco. Se meu pai ouvir, vai falar, você falou de mim, me chamou de gordinho. É cada indireta hoje. Os pais hoje estão sendo expostos aqui nesse episódio. Bom, galera, esse foi o nosso episódio. Muito obrigada a você por ter assistido, por ter participado. O pessoal da rádio também que está aí nos ouvindo. Sigam-nos nas redes sociais, @FalaMedcaster, no YouTube também é Fala Medcaster. Lembrando também que os nossos episódios estão disponíveis na maioria das plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Então é isso, muito obrigado, um abraço pra vocês, mais uma vez obrigada por ter vindo aqui e obrigada também ao pessoal da rádio por ter nos aceito aqui nesse tempinho, decidido esse tempinho pra nós. E ter aberto, né, um momento especial pro nosso encontro aos sábados, muito obrigada. É isso, pessoal, nos vemos daqui 15 dias. Tchau, tchau. Obrigada, Boa tchau. tarde a todos.